Fala trader, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Nesse vídeo a gente inicia uma saga chamada Trader Expert, que nada mais é do que um treinamento 100% gratuito para te tirar do nível de trader iniciante e te levar para um nível de trader profissional e lucrativo. Dentro dessa saga eu vou te ensinar do zero ao avançado tudo o que você precisa saber para mudar completamente a sua vida através do mercado de opções binárias, assim como eu mudei a minha. Alguns anos atrás eu trabalhava de carteira assinada de segunda a sábado, 8 horas por dia para ganhar um salário mínimo e no fim do mês sobrava menos de R$ 200. E depois de alguns anos nesse mercado, eu consegui mudar completamente a minha vida e chegar no ponto de estar aqui em Dubai gravando um treinamento gratuito para você. Então eu te peço uma única coisa, em troca de todo esse conteúdo gratuito que eu vou te entregar aqui, que você valorize tudo que vai ser ensinado. Então, sem mais enrolação, bora para nossa aula 1. E nessa aula 1 você vai aprender a estratégia mais básica que todo trader precisa conhecer e dominar, que é suporte e resistência. Nessa aula você vai aprender tudo o que você precisa para dominar essa estratégia operacional. Mas antes eu preciso salientar que você iniciante, ou até mesmo você que já está há muito tempo nesse mercado, mas que ainda não tem resultados consistentes, se você não operar em uma boa corretora, quando você se tornar consistente, quando você se tornar lucrativo, muito provavelmente você vai ter problemas com os saques, assim como eu tive no passado. Ao longo dos meus 5 anos de mercado, eu fiquei 1 ano e meio longe das opções binárias, porque lá no final de 2021, eu tinha focado em Forex e estava vindo para opções binárias só para macetar o gráfico, fazia apenas alavancagens, e corretoras como Equioption, Xnova, Cotex me bloquearam, ou seja, limitavam o payout, cancelavam o saque. E para que você não passe por isso, eu vou te recomendar operar na mesma corretora que eu e os meus alunos operamos atualmente e nunca tivemos nenhum problema com o saque. Para quem me acompanha lá no Instagram, sabe que hoje o meu foco é fazer alavancagens dentro desse mercado e nunca tive a conta bloqueada. Então, caso você queira operar em uma corretora confiável, mesma corretora que eu opero, já sabe o que tem que fazer, eu vou deixar o link dela aqui embaixo. Então, sem mais enrolação, bora entender e dominar suporte e resistência. Então, sem mais enrolação, bora entender e dominar suporte e resistência. Dentro do mercado existe uma teoria bem famosa que diz que o suporte, a parte de baixo do nosso traçamento, ela funciona como o chão de uma casa e a resistência, ela funciona como o teto de uma casa. E é como se a gente jogasse uma bolinha e essa bolinha ela bate no chão e bate no teto, bate no chão e bate no teto, bate no chão e bate no teto. Até que em determinado momento ela rompe e vai para um segundo andar e bate no chão e bate no teto. Essa teoria, apesar de extremamente simplista, ela nos faz entender que, sim, nós iremos comprar nas mínimas, comprar embaixo, comprar barato e vamos vender nas máximas, vender nos momentos altos do mercado. Só que é algo vago, é algo raso, porque, sim, acontecerão rompimentos. Vai acontecer momentos no gráfico em que o suporte ele vai ser rompido, em que a resistência ela vai ser rompida. E quando a gente analisa com base em suporte e resistência, a gente não pode ficar naquilo que é raso, a gente não pode ficar naquilo que é superficial. Por isso que, com essa teoria rápida de suporte e resistência da casinha, você já entendeu que a gente vai comprar embaixo, né? Comprar barato no suporte e a gente vai vender em cima, a gente vai vender caro na resistência. Porém, eu não quero que vocês fiquem no superficial, eu quero que vocês tenham um entendimento total daquilo que é o mercado e como que ele funciona para que vocês possam se tornar traders profissionais lucrativos. Então vamos lá entender o que faz esse gráfico subir ou descer. Aqui nas opções binárias, nós operamos gráficos que são espelhamentos do mercado Forex, que é o maior mercado financeiro do mundo. Movimenta mais de 5 trilhões e meio de dólares todo santo dia. E a gente opera no espelhamento desse mercado. Então, nada nesse mercado acontece por acaso. Se esses gráficos eles estão subindo ou descendo, isso não é por acaso. Existe uma lógica por trás. E que lógica que é essa? Uma lógica proveniente de base e cotação. O que é base e cotação? Aqui nas opções binárias, assim como no Forex, nós operamos par de moeda. Nunca é um ativo só. Sempre são dois em um, euro-USD. E dentro do euro-USD existe algo chamado base e cotação, que é uma relação de oscilação individual de cada moeda
e essa oscilação individual vai fazer o gráfico da paridade subir ou descer e buscar preços importantes. E esse é o ponto que eu quero chegar. Mas vamos entender o que é base de cotação primeiro. Dentro do Forex, o primeiro ativo da paridade sempre será chamado de ativo base. Então, no caso aqui, ó, o euro é a base e o dólar, o USD, é a cotação. E o que faz o gráfico subir ou descer sempre é o seguinte, ó. Quantas cotações eu preciso para comprar uma base? E é isso que esse gráfico ele vai nos representar. Então, quando esse gráfico ele desce ou ele sobe, ele está indo nos mostrar quantas cotações eu preciso para comprar uma base. Exemplo, aqui, ó. Se o mercado sobe até esse preço, percebe aqui, ó, do lado do mouse, 1.08160. Se ele subir até ali, significa que eu preciso de 1.0860 dólares americanos para comprar um euro. Se o gráfico ele cai, por exemplo, até 1.07800, significa que eu vou precisar de 1.07800 dólar americano para comprar um euro. Dito isso, o mercado ele sobe e ele desce em busca de preços importantes de negociação. Então, quando ele chega em uma região que ele tem extrema dificuldade de romper e ele respeita muito essa região, assim como está acontecendo aqui agora, isso basicamente significa que eu estou negociando dentro de um preço importante de negociação. E é isso que são o suporte e a resistência. Preços importantes de negociação. E agora eu vou te ensinar como identificar esses preços importantes de negociação. Muita gente começa traçamentos dessa forma, ó. Afasta o gráfico e quer traçar as regiões mais extremas, acreditando que essas regiões são as regiões mais fortes. Mas pensa comigo, se você der o zoom aqui no gráfico, quanto tempo vai demorar para chegar lá em cima? Ou quanto tempo vai demorar para chegar lá embaixo? Muito provavelmente chegue amanhã, ou quem sabe até só na semana que vem. Então, a gente sempre tem que olhar para o preço atual e com base no preço atual, a gente vai traçar o suporte e a resistência que o preço atual vai buscar. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho nitidamente um suporte, ó, porque foi o último fundo válido que ele fez antes dessa alta e antes de voltar a cair. Então, eu vou traçar esse suporte. E se ele subir, aonde que ele pode respeitar? Qual que é a resistência, qual que é o topo mais forte que eu vejo? Ó, nitidamente esse topo aqui. Mas antes eu posso ter outros topos que eu posso estar realizando o traçamento. Por exemplo, esse topinho aqui. E como que eu faço para saber se esses traçamentos que eu acabei de fazer, eles são fortes ou não? Se eu devo pegar operações ou não? Um dos princípios é o comportamento do candle, a força que o candle está vindo. Aqui, por exemplo, ó, esse candle ele chegou nesse suporte com muita força. Ou seja, ele está representando muita força de queda. Então, caso ele não fizesse essa retração e voltasse até aqui embaixo com muita força, eu jamais pensaria em uma compra nesse suporte. Porque ele, apesar de ter tocado um suporte, onde a gente deve comprar, o mercado ele também realiza rompimentos de regiões importantes e esse rompimento ele vai ser julgado para a gente ter um entendimento se vai romper ou não através da força da vela. Então a gente tem que se atentar que nem tudo é compra no suporte vindo na resistência, a gente tem que se atentar à força do candle. Mas voltando ao tema da nossa aula, como é que a gente faz para identificar se essa é ou não uma região forte? A gente vai rodar o que a gente chama de backtest, que é olhar o passado do gráfico e catalogar se respeitou mais ou se deu mais loss nos toques dessa região. E a gente vai fazer isso aqui agora. Começando por essa resistência aqui em cima, tá? Vamos ver aqui, ó, o passado dessa resistência, se daria mais take para nós ou se a gente perderia mais dinheiro se a gente pegasse todos os toques. Então, olha só, nesse momento aqui, o mercado ele não tocou. Ele chegou muito próximo, mas ele não tocou a região. Então, a gente meio que não vai contabilizar isso aqui. Vamos contabilizar a partir daqui, ó. Tocou e retraiu. Take. Tocou e retraiu. Take. Aí aqui, ó, tocou e rompeu. Só que o que que acontece? Quando a gente roda o backtest, a gente não está julgando se eu pegaria ou não aquele toque. A gente está julgando todos os toques para saber se a região é forte ou não. Depois, quando eu for executar a operação, eu vou julgar o operacional. Por enquanto, a gente só quer saber a força da região. E aí, o que que a gente precisa levar em consideração? Aqui, o mercado ele acabou de respeitar 2 vezes seguidas. Então, apesar de ter dado
um ganho, dois ganhos e uma perda, essa perda, ela meio que não entra no nosso critério do nosso backtest. Por quê? Porque ele respeitou a região antes de romper. Ele não rompeu a região direto. Mas a gente vai catalogar mesmo assim. Mas ele não vai entrar no critério para julgar se a região é forte ou não, tá bom? Mas vamos lá, ó. Respeitou, respeitou, e aí rompeu. E aí aqui a gente tem um movimento muito legal que acontece nos suportes e resistências, que a gente chama de throwback. Existe, galera, o pullback, que é quando o mercado ele rompe um suporte forte, e esse suporte forte ele vira uma resistência forte. Então aqui nós executaríamos uma venda, e esse movimento que eu acabei de ilustrar, ele é chamado pullback, e existe esse movimento para alta, que é popularmente conhecido como pullback de alta, só que o nome técnico correto é throwback, que é quando o mercado ele tem uma resistência, como essa aqui que a gente está vendo aqui agora, ele rompe essa resistência e volta nela para um reteste. E quando ele volta nesse reteste, a gente pega uma compra, porque antes era uma resistência forte, agora vai ser um suporte forte. E aqui a gente tem o throwback. E aqui, ó, a gente tem um throwback acontecendo. Olha só, porque o mercado, ele basicamente rompeu. Opa! Mercado, ele basicamente rompeu a região e voltou. E assim que ele voltou, a gente compraria e a próxima vela foi verde. Então, já expliquei mais um conceito que vai aparecer no seu dia a dia como trader, operando suporte e resistência. Mas vamos dar continuidade aqui à nossa catalogação, ó. Respeitou aqui, aí aqui, ó, o mercado ele ficou bem indeciso em cima da região, né? Então a gente poderia, se a gente for querer catalogar essas indecisões, podemos fazer também, ó. Aqui, ó, respeitou, aí depois aqui já rompeu. Beleza. Aí depois voltou aqui, ó, pegaria no final dessa, take. Aí aqui ele voltou em cima, take. Voltou aqui, take, take e um rompimento. Então isso aqui é o backtest. Vamos contabilizar quantos respeitos e quantos não e quantos rompimentos nós teríamos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vitórias para três derrotas. Não está tão interessante. Percebe que a gente ganhou mais do que perdeu, mas ainda assim a gente tem bastante perdas aqui. E nesse momento aqui, o mercado ele ficou bem trabalhando em cima dessa região com bastante briga. Então vamos fazer o seguinte: aqui a gente está ganhando, mas ainda não está tão interessante. Vamos vir para o momento mais presente aqui do gráfico e ver como que foi para cá. Olha só. Take, take na retração e na reversão, mais 3 aqui, então agora a gente está 10-3. Tá ficando bom, tá legal. Região forte, a gente pode considerar uma operação ali, se o mercado voltar aqui em cima e tocar essa região, a gente pode considerar pegar uma operação. Então, isso é o backtest. A gente não vai manter as regiões quando tiver, por exemplo, 5-6. Respeitou 6 vezes, perdi 5. Respeitou 7 vezes, perdi 5. Tá muito equilibrado, tá muito 50-50. A gente tem que ganhar nessas regiões pelo menos o dobro. Quanto mais, melhor, mais forte essa região ela será para as nossas análises, tá bom? Aqui, ó. Esse aqui, vamos analisar. Aqui, rompeu. Aqui, não chegou a tocar, mas vamos considerar. Respeitou. Aqui, respeitou 2 vezes. Aqui, ó, respeitou, respeitou. Aqui respeitou uma cacetada de vezes antes de romper. Então, o rompimento que aconteceu aqui, a gente nem vai considerar ele, tá? E aqui rompeu direto. Então, o que que nós teríamos aqui no nosso backtest? Olha só, aqui rompeu, mas rompeu e respeitou o quê? Rompeu e respeitou o pullback. Então, sempre que você vê que rompeu, mas respeitou o pullback, significa também que é forte, tá? Ó. Rompeu, mas respeitou o pullback. Então aqui, ó, duas perdas para 8 vezes que tocou e respeitou antes de romper. Basicamente, é assim que eu faço para traçar suporte e resistência corretamente e identificar a força da região. E é isso que você vai fazer também se você quiser ser assertivo operando suporte e resistência. E para finalizar essa aula,
Um último comentário, uma última dica. Muita gente me pergunta o seguinte: Matheus, você acha válido eu traçar em tempos gráficos maiores para operar 1 minuto, para operar M5? Eu não acho válido. Eu sei que talvez você tenha feito uma mentoria, ou você assistiu algum vídeo aqui no YouTube, e a pessoa disse para você que era válido. Mas imagina aqui comigo, muitas teorias, as pessoas só replicam o que elas escutaram de traders de Forex e replicam para opções binárias. Apesar de ser o mesmo gráfico, a forma de operar é diferente. No Forex, por exemplo, no Forex eu peguei uma venda aqui, ó. O mercado subiu mais um pouquinho e caiu. O que aconteceu comigo aqui nessa operação? Eu fiz dinheiro. Eu acertei essa venda. Foi um pouquinho contra, mas voltou e derreteu. Deu boa. Só que nas opções binárias, eu compro para terminar acima ou abaixo dentro de 1 minuto, dentro de 5 minutos. Então, nas opções binárias, se eu tracei uma região, vamos dizer que essa região seja de H1, tá? Eu realizei esse traçamento, o mercado subiu mais um pouquinho, tomei loss e depois ele derreteu. Eu acertei a análise da reversão? Acertei, mas eu aqui perdi dinheiro. Por que eu perdi dinheiro? Porque eu errei o tempo. Então, muitas das teorias que trazem do Forex não fazem tanto sentido para opções binárias, porque apesar de ser o mesmo gráfico, a modalidade e a forma de fazer dinheiro é completamente diferente. Então, não cometa esses erros, não replique o que muitos gurus falam por aí. Busca entender de fato como que a modalidade funciona. E eu te falo isso com propriedade, porque eu não opero só opções binárias, eu também opero Forex. Fiquei muito tempo só operando Forex. E eu te falo isso com muita propriedade. Se você gostou desse vídeo, faz o seguinte, já deixa o like, já se inscreve, manda para um amigo e fica atento que logo logo vão ser liberadas novas aulas do nosso treinamento 100% gratuito Trader Expert.